Boa noite, gente. Bem-vindos a mais uma aula de História da Arte. Hoje, uma aula extra, aula dia 19 de abril, Dia do Indígena, tá? Então, nós vamos fazer um conteúdo extra hoje sobre esse tema que é tão pertinente e desse evento que é hoje, né? De memória, de luta, resistência, história, enfim, vamos ver bastante coisa aí. E também eu tenho uma indicação para hoje ainda, se vocês puderem, tá? Já vou avisar agora, na data de hoje, 19 de abril de 2021, tá? Nós vamos ter na Rede Globo, depois do Big Brother, um programa que vai falar sobre diversas perspectivas indígenas de várias aldeias, enfim, vários grupos, tá? O nome do programa é Falas da Terra. Eu vou passar para vocês um vídeo depois referente a esse programa que vai ser hoje, tá? Depois disso, creio eu que ele vai ficar disponível na plataforma do Globoplay, caso alguém tenha aí em casa esse streaming, tá? Porque eu fui pesquisar para ver se ele estava disponível, né, no pré-lançamento lá no streaming, e ele não estava, mas ele estava as outras duas versões que já teve sobre falas das mulheres e falas negras sobre afro-brasileiros, ok? Então, creio eu que vai ficar disponível depois na plataforma. É interessante a gente assistir hoje, né, para poder dar esse protagonismo para esse grupo que ainda é muito esquecido e que, felizmente, ele vem ganhando cada vez mais força, principalmente no meio acadêmico, tá? Então, assim, a gente tem um novo olhar, ainda precisa de muita luta em cima disso, mas a gente já está caminhando para esse novo olhar, né, de entender que faz parte do todo e não um grupo ou uma caixa avulsa, tá, de pessoas, ok? Eu quero começar perguntando para vocês o que vocês sabem sobre indígenas no geral, o que vocês já estudaram? Vocês já estudaram alguma vez esse tipo de conteúdo? O que vocês sabem? Se vocês gostam de alguma coisa? O que vocês têm a dizer sobre o que vocês têm de conhecimento durante a vida toda de vocês? E pode ser, gente, tudo que vocês já viram, que vocês já presenciaram, ou que vocês já viram por internet ou televisão, enfim. Se já passou por alguma experiência relacionada à cultura, né? Geralmente, quando a gente é criança, a gente é submetido a algumas coisas. Alguém aqui já tem... Ah, o Guilherme comentou aqui, eu vou ler. Acabei de ler um post no Instagram sobre o processo do Dia do Indígena e como que foi. O que contava, Guilherme? Enquanto ele vai digitando, alguém quer falar? Alguém quer participar, colocar aí sua experiência? Pode falar, Ana. As minhas experiências, assim, em questão de educação é mais sobre a colonização do nosso país. E aqui, na minha cidade, tem uma coisa bem interessante sobre os indígenas, que as principais estações de ônibus aqui são nome de tribos do nosso estado, que é o Tocantins, que é a Craó, a Xambioá e a Carajás. É bem legal, acho bem interessante. Olha, que legal, Ana. Poxa, uma inserção interessante aí, né? Deixa eu perguntar, desculpa, de onde que você fala? De onde que você é? De Palmas, Tocantins. Nossa, menina, arrasou. Bastante, assim, tem bastante cultura assim, de indígenas, tem bastante aldeias ainda, assim, bem preservadas. Perfeito, perfeito. A nossa região, o Sudeste, né, ele está um pouco mais enfraquecido em algumas instâncias, tá? Da questão cultural indígena. Mas, por outras, a gente tem também algumas potências, como, por exemplo, né, eu acho que foi 2 anos atrás, o pessoal da Unicamp vai saber falar melhor, tá? A gente teve o primeiro TCC defendido em língua nativa. Gente, isso é uma conquista enorme, né? E é uma conquista indígena em âmbito acadêmico.
né? Mas, assim, falta para a gente um pouquinho desse... A gente teve um desgaste muito grande, né, da questão cultural nativa, mas, por outro lado, a gente tem essa outra potência também. O Guilherme comentou aqui, assim, no chat, tive que dar uma lida, é um post da @brisaflow. Foi num congresso indigenista interamericano que aconteceu no México em 1940. E quem aprovou foi o Vargas, pressionado por um marechal. A gente vai falar sobre isso, tá? É bem interessante aí essa história, porque muito fala-se sobre o dia 19 de abril, mas muita gente não sabe o porquê é no dia 19 de abril. Mas que número, né? Dia 19, será que tem algum significado assim, né, além, poético? E não, é um significado muito mais político, tá? Eu vou começar aqui, então, instigando vocês com um vídeo, tá? Eu vou compartilhar a minha tela e a gente vai assistir um vídeo do Instituto Socioambiental, que é uma das maiores plataformas que a gente tem sobre documentação, registros e história indígena do nosso país. Eu vou passar links para vocês de referências e tudo que eu for colocar aqui hoje, eu vou mandar depois no grupo de vocês lá do WhatsApp, tá? Aqui, o nosso vídeo que nós vamos assistir, ele se chama Menos Preconceito, Mais Índio, tá? Eu vou compartilhar a minha tela. Tiripim, tiripim, tripi, tiripim, tripipim, catiripim, tripipim, catiripim. Catafaba niwanai. Tiripim, tripi, tiripim, tripi. Catafa ye magape repaitenako. Amazônia rico. Wani kawa mana nitsa. We makayaka. Karunko akawan here. Terza wanako kawa paramarita. Wainha kawakapi iyo. Wataka wachikure pakuwaka. Nyang wahiuka Brasil. Nyang sakapakwe paka. Kametsa watupikaka vintakepe iyo. Metaka dupia upi 1500 anos pia katsu. Nete panza puaza que na kaya pikada ke pinekika. Nya wataite wa maka ke we maka ima wa neviki kakani. Bom, sobre esse vídeo, qual que é a leitura que vocês conseguem fazer? O que vocês conseguiram perceber? Algo que vocês acharem interessante? Quais são as leituras que vocês conseguiram fazer em cima? Qual que é a interpretação que vocês tiram desse 1 minuto e meio de um manifesto, né, praticamente ali? O preconceito e a generalização do indígena que ainda existe. Perfeito, tá? É isso. Quando a gente vai falar sobre indígena no nosso país, a gente ainda tem aquela visão, né, do índio de 1500, dentro da mata, com um cocar na cabeça, um chocalho na mão, né, e as vestes de penas, tá? E não é mais assim. Como eu acabei de dizer para vocês e dar um exemplo, né, a gente teve um dos primeiros registros acadêmicos aí, um TCC defendido em língua nativa, né, porque se a gente parar para pensar, nós falamos português e não é uma língua nativa brasileira, né, a gente tem uma língua herdada de outra nação.
Mas fora o nosso português que nós comentamos aqui, que tem diferentes, né, formas de se falar esse português dependendo do local que nós estamos, nós ainda temos outras 150 línguas acontecendo no nosso país, tá? Com diversas aldeias aí espalhadas por todo o território nacional. Então, esse vídeo, ele fala sobre uma visão que nós temos de antes, mas ele em imagens prova o contrário. Né? Então, ele é um grande abrir a nossa mente para poder entender que o índio ele pode continuar sendo indígena, mas ele tem as suas adaptações conforme a época e a história que ele está vivendo, assim como nós. Tá? Dito isso, eu vou compartilhar minha tela para a gente dar uma olhada nos slides aqui que eu preparei para a aula. Ok, vamos lá. Se tiver alguma pergunta, algum comentário no chat, eu vou pedindo para quem tiver microfone falando para mim, tá? Vamos lá. Dia 19 de abril, dia do indígena, né? Hoje, então, em 2021, numa segunda-feira. Pessoal, vamos lá. Contexto histórico. Por que dia 19 de abril? Assim como o Hugo estava falando, né, que ele se informou por meio de um post do Instagram, e que sim, a informação ela pode correr por diversos meios e plataformas, basta saber onde você está buscando, né, qual que é a fonte que você está olhando para saber essas informações. É sempre garantido quando você conhece a fonte direto, né, de pessoas indígenas, principalmente. É óbvio que a gente tem vários pesquisadores, vários professores, várias pessoas que estudam e falam e defendem essa causa, mas nada como escutar de um próprio, né, que tem o seu lugar de fala. Então, aqui, contexto histórico, porque dia 19 de abril. Lá em 1940, tá, a gente teve um congresso no México, que foi o Congresso Indigenista Interamericano. Esse congresso reuniu diversas lideranças políticas e indígenas de toda a América Latina, tá? Do México até o Chile. Então, todas essas lideranças foram para o México e a gente teve uma semana de congresso, que foi do dia 14 ao dia 24, tá? Ao longo desses dias, tinha-se diferentes sentimentos e sensações em relação ao que estava acontecendo. Primeiro, a de que quando essas lideranças indígenas se encontraram no México, eles entenderam que os problemas eram extremamente parecidos uns com os outros. Então, todas essas soluções poderiam ser tomadas, na maioria das vezes, de modo muito, muito igual, de modo que fosse ser, não desse tanto trabalho ali, né, para aquela liderança política nacional conseguir trazer esse direito e essa defesa para o indígena. Então, eles perceberam o quanto era parecido. Tá? Isso em questão de desrespeito cultural, demarcação de terras, que naquela época já existia, tá? E é uma luta até hoje. Eu não sei se vocês conhecem, sabem algo sobre isso, a gente vai falar, tá? E no dia 19 de abril é que foi assim a surpresa. Por quê? Para surpresa assim, de todas as pessoas que estavam presentes lá, apareceram no Congresso para debater os temas todo mundo. Todas as lideranças, porque até então, do dia 14 até o dia 18, o Congresso não tinha sido um grande sucesso. Ele estava caminhando aos poucos, porque o lado das lideranças indígenas não acreditavam, não conseguiam ter essa força de que algo poderia mudar. E isso foi tomando uma proporção grande no decorrer dos dias. Quando chegou no dia 19 de abril, nós tivemos uma presença completa de todas as lideranças, dos dois lados, e por isso esse foi escolhido o Dia do Indígena em toda a América Latina, tá? Então não é só no Brasil, é em todos os nossos países vizinhos até chegar lá no México.
Dentro desse congresso foi definido algumas coisas, né? O pessoal saiu de lá com algumas medidas genéricas, tá? Que, assim, precisava ainda ser debatido em cada país. Dentre eles, respeito à igualdade de direitos e oportunidades para todos os grupos da população da América. Isso era uma questão mais geral, para trazer também essa unidade, essa potência, essa coletividade entre os indígenas. Respeito por valores positivos de sua identidade histórica e cultural, a fim de melhorar a situação econômica. Tá? Então, aqui a gente também tem aquela questão de... O indígena, ele tenta há muito tempo, né, mais de 500 anos, entender o Brasil. Mas o Brasil faz pouca coisa para entender o indígena. Né? Então, assim... Nós não temos grandes aulas, né, lotadas de pessoas, nós não temos uma grande presença em eventos, existe uma precipitação no modo de se falar sobre a cultura e a história indígena, então falta essa troca, não existe, né? A gente ganha muito do indígena, mas a gente também não se esforça muita coisa. É praticamente aquele quadro do Michelangelo, sabe, que tá assim, né, Adão tocando a mão de Deus, assim, né, que um tá fazendo um esforço absurdo e o outro não tá fazendo muito esforço, é tipo aquilo ali. A gente tem também uma medida de adoção do indigenismo como política de Estado, óbvio, né, isso é importantíssimo, e estabelecer o dia do aborígene americano em 19 de abril, tá? Dito isso, passado esse evento, esse congresso, a gente vai para o Marechal Rondon. Tá? O Marechal Rondon é o personagem ali, né? É a pessoa que o Hugo estava comentando, que parece que teve a ajuda de um marechal, que só mais tarde, lá na Era Vargas, que conseguiu definir o dia 19, e foi o Marechal Rondon. Marechal Rondon é um nome muito conhecido, né, por várias nomes de cidade, rodovias, enfim. Ele leva, né, o título para vários lugares, mas a gente não sabe quem é. Igual quando a gente, por exemplo, dia 21 agora é Tiradentes. Né, e a gente tem ruas, avenidas, cidade com esse nome e a gente, não, muitas vezes não sabe. A gente tem um feriado dedicado e às vezes a gente não entende o porquê que a gente está tendo aquele feriado. Né? Então, falta essa informação também. O Marechal Rondon, ele era descendente de indígenas, tá? Ele tinha essa origem dos bisavós maternos, se eu não me engano. Em 1943, ele convenceu, na Era Vargas, naquela era assim, né, pancadão ali do negócio, a colocar o dia 19 de abril nessa medida genérica que a gente comentou antes, estabelecer o dia do indígena no dia 19 de abril, por conta desse congresso que tinha tido. Tá? E assim, esse ser humano, ele fez muita coisa, incluindo fundar a FUNAI, o Serviço de Proteção ao Índio, que foi o primeiro nome que a FUNAI teve, né, que mais tarde virou a FUNAI, isso acho que nos anos 80, 90, por aí, tá? Então, em 1910, a gente já tinha esse programa, né, que vem do governo, que deveria, pelo menos, ter um grande apoio do nosso governo federal, tá? E o Marechal Rondon, ele era uma pessoa que tinha uma boa relação com as aldeias indígenas, tá? Ele conseguia se aproximar dessas aldeias, obviamente respeitando quem as aldeias quisessem que chegasse naquele local. É preciso ser respeitado, né, quando essa aldeia ela quer ser não misturada, ela quer interagir, né, com outras pessoas, e o Marechal Rondon conseguia fazer isso com uma maestria muito grande. Tá? Existem várias histórias de como ele conseguiu fazer progresso em favor do nosso país, da nação, junto, de braços dados com as aldeias indígenas. Então, ele é uma das maiores potências que a gente teve
nessa questão de relação, de conexão, de estar interessado, de querer entender, de querer escutar os indígenas, que é essa troca que eu falei antes para vocês, que, né, a gente recebe muito dos indígenas, mas a gente não faz esforço nenhum para tentar reconhecê-los e conhecer e entender. Eu já estava dando uma aula para os meus alunos do colégio, e a gente estava falando de palavras do nosso dia a dia, que são palavras indígenas. E, assim, descobrir para eles, por exemplo, que Piracicaba é um nome indígena para eles, foi um estouro. Eles não conseguiam acreditar. Piracicaba, inclusive, o seu significado tupi-guarani é lugar onde chegam os peixes. Fala sério, se a gente olha para Piracicaba e lembra do rio que tem lá, faz todo sentido esse nome, certo? Enfim. Aqui vocês estão vendo algumas fotos do Marechal Rondon, tá? Para vocês verem como tinha, né, essa relação, essa troca, essa conexão. Obviamente, né, porque ele tinha esse título que Marechal é o maior título que a gente pode ter ali nesse cargo, e também porque ele era de origem indígena. Então, os dois lados facilitou essa conexão. Quando nós não tivemos mais Marechal Rondon à frente desse serviço de proteção ao índio, que ele mesmo fundou lá em 1910, as coisas começaram a dar uma desandada, porque tinha tudo para ser uma questão de progresso, né? Mas infelizmente não foi continuado isso. Aí eu trouxe aqui alguns dados atuais de 2010, tá, gente? Estamos em 2021, mas esses são os últimos dados que a gente tem demográficos sobre os indígenas. No Brasil, então, para vocês terem uma noção, tá? Nós temos 305 etnias indígenas. É muita coisa, é muita diversidade. Existem 254 grupos, tá? 274 línguas registradas, ok? Então, imagina, dessas 274, 150 são, assim, grandes pioneiras de línguas nativas que nós temos, que pertencem a grandes aldeias, como, por exemplo, o Xingu, tá? E nós temos aproximadamente 900 mil indivíduos, 900 mil pessoas que são indígenas ou se reconheceram como indígena, porque dos anos 90 para cá, teve uma grande mudança no modo como as pessoas veem os indígenas, né? Enfim, como eu falei, ainda é um processo muito comprido, vai ser árduo, vai demorar, mas estamos aí, né, caminhando. A gente tem uma visão muito baixa do indígena nos anos 90, e agora que se ergue, né, toda essa história, essa memória, o entendimento, essa questão de que, né, o passado indígena, ele não está no agora, o indígena de agora, ele está dentro das universidades, de hospitais, de escolas, enfim, de todos os lugares, está na internet, né, temos youtubers aí que são indígenas, então precisa dar essa abertura. Enquanto não tiver essa abertura, eles não vão conseguir chegar até nós com o impacto que precisa ser, tá? Vamos lá. Falando sobre cultura e arte, eu vou passar, nós temos todos esses tópicos aqui, e eu vou focar em mais alguns deles que são mais interessantes para nós aqui na nossa aula de hoje, tá? Mas fica aí que nós temos grafismos, plumária, cerâmica, pintura corporal, danças e músicas, máscaras, cestos e tecelagem. É muita coisa, é muita diversidade. E se a gente parar para pensar que todos essas produções artísticas podem ser agregadas para cada aldeia, é muita coisa, é muita diversidade. Tá? Então, por isso que a gente vai focar em algumas delas aqui. Inclusive, fofíssimo esse bebê, né? Vamos falar dos grafismos. O grafismo que é, assim, uma das maiores forças e potências das aldeias indígenas de todos os países, tá?
Os grafismos nada mais é do que aquela estampa de formas e formas geométricas, linhas e cores que nós encontramos em diversas outras produções artísticas que nós temos aqui. Tá? Então, a gente consegue encontrar o grafismo na cerâmica, na pintura corporal, nas máscaras, nos cestos e na tecelagem. Então, ele está muito presente. E por estar muito presente, o peso do grafismo é muito grande. Tá? O grafismo nada mais é do que essa padronagem, esse desenho, essa produção que a gente está vendo aqui em diferentes situações, mas ele tem um peso muito grande quando a gente chega nesse tópico aqui, que é o simbolismo. Tá? O simbolismo é o seguinte aqui. Do mesmo jeito que cada pessoa tem uma impressão digital diferente, mesmo quando nós falamos de gêmeos idênticos, para as tribos, né? Tribos não. Eu acabei de aprender com uma professora de história, que é amiga minha, que a gente não fala tribo, tá? Que a gente fala aldeia, porque tribos são relacionados à época da colonização e para tribos africanas. Acabei de aprender com ela, por isso que eu estou nessa transição aí, por isso que eu estou pensando antes de falar, tá? Nós não falamos tribos, nós falamos aldeias, do mesmo jeito que a gente não fala índio, tá? Porque é um termo referente também à colonização e a gente mais exclui do que insere o indivíduo no todo, né, na nossa nação. Então, a gente fala indígena, tá? Ou indigenista, ou originário indígena, tá? Enfim. Esse simbolismo existe em cada aldeia diferente. E, assim, ela tem um peso muito grande, uma potência, e também dentro de uma mesma aldeia, o grafismo pode mudar dependendo das pessoas. Se é o pajé, se é um curumim, se são mulheres, se são homens, tá? Então, aqui, a gente tem toda essa estética visual, tá? E que em cada lugar, em cada cantinho, em cada aldeia, ele significa uma coisa diferente. E muito se diz sobre o grafismo relacionado ao ambiente em que ele está inserido, certo? Então, aqui a gente tem, por exemplo, essa imagem em vermelho é o motivo gráfico que os Bacairi, do Mato Grosso, utilizam na fabricação de uma máscara do ritual. Retangular e entalhada em madeira, a máscara representa espíritos tutores relativos ao mundo aquático. Tá? Então, é interessante perceber, às vezes, como eles criam os seus grafismos dependendo do local em que eles estão inseridos, da cultura, da religião, dos acontecimentos históricos. Tá? E isso é de uma importância tão grande que é como se fosse essa impressão digital que nós temos na mão, que é único, que representa toda a aldeia, que representa o grupo, que traz unidade, que traz identidade, que traz referência para aquele grupo. Eu tenho aqui atrás, não sei se vocês repararam, um cesto original de uma aldeia indígena do Paraná. Eu fiz faculdade no Paraná e lá nós temos diversas tribos diferentes, mas da cidade que eu morava, que eu fazia faculdade, tinha a aldeia Caigangue, tá? E a aldeia Caigangue, ela tem essas cores como padrões e referências para os seus grafismos. É o verde e o cor-de-rosa, certo? Eu vou mostrar depois mais um pouquinho desse cesto para vocês, porque é interessante. Eu vou esperar chegar lá em cestos e tecelagem. Então, assim, vamos falar do desenho, né, que a gente consegue ver aqui nessas imagens. Dependendo do local que ele está inserido, como eu disse, o desenho muda. Esse desenho ele pode estar representando animais, pode estar representando o ambiente que ele está inserido, se tem água ou não, o céu, tá? Então, a geografia do lugar. E o mais interessante de tudo é o porquê são linhas
linhas e formatos geométricos. Parece assim, né, ser uma coisa, nossa, mas é só linha, formatos geométricos, não poderia ser uma imagem assim, mais elaborada, com algum tipo enfim, não sei, algo relacionado aos animais, desenhar os animais como símbolo? Não, tá? E por que eles usam tanto desses recursos que a gente encontra nessas imagens? Por conta do seguinte: a natureza, ela é toda orgânica, certo? Ela é cheia de curvas, ela não tem simetria, ela não tem medida perfeita, ela é toda ondulada. Então, a gente não tem exatidão, não tem lógica, né? A gente não consegue pegar as linhas retas, né, de um certo lugar e falar que aquele lugar é completamente, tem uma medida exata. Não, tá? Então, por isso, o indígena, ele faz esses grafismos dessa maneira, usando padronagem, repetição, usando linhas, formatos geométricos. Porque é o contrário, é o oposto da natureza. Mas, professor, então quer dizer que eles estão em oposição à natureza? Não é nada disso, tá? Eles fazem ao contrário, entre aspas, ali, por quê? Para dar contraste com a natureza, mas também é uma forma de complementação, porque nós temos o equilíbrio do orgânico com o simétrico, tá? A gente tem o equilíbrio e o contraste entre essas duas coisas, o contraste, né? Duas oposições. Então, eles são opostos, mas eles se equilibram de uma certa maneira. Por isso, eles usam essa padronagem. Por isso, as linhas, as formas tão precisas, tá? E mesmo quando nós não temos formas tão precisas como essa aqui, que a gente vê dentro de uma oca, de uma maloca, elas seguem esse princípio das linhas e dos formatos que a tribo já usa. Aí, quanto às cores, as cores que a gente mais consegue perceber são branco, vermelho, amarelo e azul. A gente tem uso de cores primárias pela facilidade de serem encontrados na natureza, em frutas como genipapo, até a extração, né, de quando a gente tinha mais pau-brasil plantado, enfim, é dessa extração desses pigmentos que é feito essas tintas naturais para ser pintado o corpo, por exemplo. Agora, na questão da tecelagem, a gente tem um tingimento ali das palhas para poder fazer esses desenhos e formatos, certo? Alguma dúvida sobre isso, sobre os grafismos? É extremamente importante essa parte. Tranquilo? Vamos em frente. Bom, depois disso nós temos a plumária, e aí a gente chega num ponto meio chave de uma polêmica que existe por aí, tá? Que são dos cocares. Temos pulseiras, tornozeleiras, colares, tingimento e a montagem dessas peças que pode ser que não, meu Deus, será que eles matam os animais para poder fazer esse tipo de peça? Não, tá? Do que a gente conhece, a maioria das aldeias faz a coleta de penas na natureza, do que cai naturalmente ali dos animais, e aí sim eles fazem a montagem dessas peças, que fica a coisa mais linda. Olha esse cocar, que da frente ele é azul e na parte de trás ele é verde avermelhado, fica a coisa mais linda, tá? As peças feitas com esse material ficam muito diferentes e eu acho que dá um impacto muito grande. Aí a gente chega nessa situação aqui dos cocares, né? Tipo, quando a gente fala do Dia do Indígena, eu acho que o que a gente mais consegue ver por aí nesse dia, que é uma coisa que eu vi, por exemplo, hoje, tá? Eu saindo do colégio, peguei um Uber para vir para casa e o meu Uber, ele passou pelo centro. Aí, nesse passar pelo centro, eu passei na frente de algumas escolinhas, né? Escolinha infantil.
Aí a gente vê os aluninhos saindo, tudo com um cocarzinho feito na escola, né? Com a pulseirinha, assim, imitando as peninhas, tá? O que vocês acham disso? Vocês já passaram por isso? Porque eu já passei quando eu era criança. Vocês têm alguma ideia, alguma visão sobre isso? Tipo, sei lá, qualquer coisa. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Ai, tipo, hoje eu vejo tudo como totalmente errado, sabe? Tipo, apropriação cultural e essas coisas. Mas antigamente, né, a gente não tava próximo a esse conhecimento, eu acho. Eu acho que é muito mais ah, compartilhado esse tipo de noção há pouco tempo. Então, a gente olha pra trás e fica tipo, Principalmente porque, ai, criancinha pequenininha, tão fofinha, olha que bonitinho, que vontade de apertar, não é? Principalmente por conta disso. Mas assim, eu fui uma das crianças aí dos anos 90, né? Enfim, final dos anos 90 e tal, que passou por tudo isso, que fez cocar de folha sulfite, depois usou, que dançou música da Xuxa, enfim. E, gente, hoje em dia nós temos internet, né? Esse grande oráculo, ó Google, para poder pesquisar, entender um pouco mais e sanar as nossas dúvidas e questionamentos. Então, quando a gente vê uma situação dessa e a gente pensa, será? Ainda mais sabendo de tanta informação sobre outros tipos de preconceito que acontecem, né, no nosso país, por exemplo. Então, por que não questionar isso também? É uma apropriação cultural, como o Guilherme disse, tá? A gente pegar um cocar e usar na cabeça no carnaval, no dia do índio, né, no dia do indígena, desculpa, em qualquer outra data, sem você ser descendente, sem você ser, você ter se reconhecido de alguma maneira, é apropriação cultural. A gente vai ver o que é apropriação cultural, tá? Nós vamos falar disso. Mas eu acho que esse aqui é um dos maiores símbolos que é usado na apropriação cultural indígena, tá? Principalmente quando a gente fala de cultura indígena, de dia do indígena, em escolas. Em escolas, em outros locais em que se fala sobre isso, é muito comum a gente ver, tá? Talvez vocês vejam ainda, se alguém viu hoje, né, acabou passando aí em algum lugar, viu, ou vai ver assim na rede social, tem alguma foto assim, já, né, já fica assim, será? Né, a gente precisa desconfiar das coisas também. Bom, a cerâmica. A cerâmica, nós falamos de vasos, pratos, amuletos, urnas funerárias, pinturas, tem o entalhe, tá? E também o processo de queima dessas cerâmicas. A cerâmica mais conhecida indígena hoje no nosso país é a cerâmica marajoara, que fica lá no norte do nosso país. Ok? A cerâmica marajoara, ela é muito famosa por conta da delicadeza e da suavidade das peças. Por quê? Todas essas cerâmicas são feitas apenas pelas mulheres das tribos. Então, o processo, né, todo artesanal de confecção dessas peças é muito suave, tem uma delicadeza extremamente grande e é por isso que ele ficou tão conhecido. Mas não é somente as marajoaras que têm, né, essa tradição de só as mulheres fazerem a cerâmica. Aqui nos Carajás, a arte também é exclusiva das mulheres. E vocês podem perceber ó, o processo aqui acontecendo nessa imagem. A gente já tem algumas peças, tem aqui alguns instrumentos que ela usa, e o grafismo sendo aqui, né, representado na cerâmica também. Nesse caso aqui, quando a gente fala de cerâmica indígena,
É interessante a gente pegar uma questão sobre produção artística indígena, que é o seguinte: quando a gente fala de produção artística indígena, principalmente anterior, quando a gente está lá nos anos 80, nos anos 90, era muito comum a gente perceber o trabalho artístico / utilitário daquela produção. Tá? Por quê? O indígena, ele não faz essa peça porque ele tem, isso lá atrás, tá, gente? Porque ele tem essa vontade da ascensão em uma galeria de arte, em um grande museu, em uma bienal de artes. Não, ele tem essa função utilitária, precisa ser útil e, ao mesmo tempo, essa utilidade carrega a identidade da aldeia, certo? Então, a gente tem essas duas questões. É o útil e o agradável, tá? Que a gente pode dizer assim, né? A grosso modo. Então, quando a gente vai caminhando ao longo dos anos, passando os anos 90, chegando nos anos 2000, chegando em 2010, a gente tem, né, mais a inserção do indígena dentro das artes, das galerias, dos museus, e nós temos, sim, outras produções que são estritamente artísticas, mas ainda, né, o que prevalece são esses artefatos que são utilitários / artísticos. Eles envolvem essas duas questões. Inclusive, tem uma situação muito engraçada da 13ª Bienal de Artes de São Paulo, né, que aconteceu lá em 1975, alguma coisa assim, tá? Em que foi a primeira vez que nós tivemos a presença de um indígena na Bienal, como produtor artístico, né, como artista. Então, ele reproduziu em uma das salas da Bienal, que fica lá no Parque do Ibirapuera, ele reproduziu uma oca indígena, com todos os materiais que são usados na confecção na sua aldeia mesmo, da sua aldeia originária. Aí, o que aconteceu? Ele fez a produção e ele foi convidado a participar da abertura e, enfim, passar os dias por lá, visitando, conhecendo artistas, conhecendo as produções, e um dos comentários que ele soltou, né, dias depois para a imprensa foi de que, quando eu voltar para minha aldeia, todo mundo vai dar risada das coisas inúteis que tem aqui dentro. Olha esse comentário que ele fez, né? Esse comentário é muito voltado para essa questão da utilidade e da carga cultural tradicional que existe nas peças. Então, não é simplesmente a produção artística para ele se elevar, mas não, nós temos essa peça porque ela pertence à aldeia, ao grupo. Tá? Então, quando a gente fala da cerâmica marajoara, a gente não está falando exclusivamente de uma das mulheres indígenas daquela aldeia. Nós estamos falando do todo. A unidade é a aldeia. E isso é muito importante. Olha que pessoal unido, olha que pessoal organizado. Tá? Imaginem esse tipo de organização acontecendo, né? Com nós, assim, em diversas situações que esse país já passou, certo? Bom, a pintura corporal, já falei um pouco sobre ele lá nos grafismos, é uma identidade para cada aldeia, individual ou em grupo, dependendo de quem é você dentro da aldeia, tá? Se você é um pajé, se você é um curumim, se você é adolescente, se você é noiva, se você é homem ou mulher. Então, a gente tem diversas pinturas feitas de diversas maneiras diferentes, incluindo, né, a maioria das cores, quer dizer, na maioria das vezes as cores mais usadas são vermelho e preto, por conta dessa facilidade de encontrar esses pigmentos e criar essas tintas, mas vocês conseguem perceber uma diferença muito grande nos desenhos. Olha que incrível isso. Olha esse desenho. É uma tatuagem facial que faz parte do segundo ritual de iniciação dos carajás, que se dá quando a menina está por volta dos 11 anos.
olha essa pintura. E os carajás têm essa identificação, né? Ficou tão famoso esse formato circular embaixo dos olhos que virou a marca dessa aldeia. Ó, nós temos uma pintura aqui em Curumim, nos homens. Dependendo do evento que nós temos, se é uma luta, se é uma guerra, se é uma comemoração, a pintura também muda. E eles levam muito a sério essa questão de deixar organizado esse simbolismo. Jamais será usado em em um evento de luta, uma pintura corporal de comemoração. É sagrado, não pode, tá? Depois disso, nós temos a dança e as músicas, que estão presentes principalmente em celebrações rituais de fé e crenças, e a fé e a crença, é legal ser falado aqui que para cada aldeia nós temos, às vezes, uma religiosidade diferente, e que o catolicismo ele foi assim inserido de modo extremamente violento para os indígenas. Então, eles tiveram, por quê, né? Enfim, a gente teve dois grandes grupos que teve essa inserção do catolicismo colocado, imposto, né, sobre eles, que foram os africanos e os indígenas. Com os africanos foi pior ainda. Com os indígenas foi complicado, mas com os africanos foi pior ainda. E nesse caso aqui, era como se a gente pegasse, esvaziasse esse indígena e remodelasse, era feita uma formatação ao modo europeu. Gente, é muita violência fazer isso. Então, do mesmo jeito, né, que com os africanos, quando eles eram trazidos à força para o nosso país, era raspado a cabeça, era tirado os seus acessórios, você tirava essa roupa e colocava a mesma roupa em todo mundo, você apagava a identidade original dessa pessoa. Por quê? Você apagar a identidade original dessa pessoa é como se ela não existisse. É como se você rebaixasse o nível daquela pessoa. É a mesma coisa que, por exemplo, se chegasse em mim e raspasse a minha cabeça, tirasse meu cabelo colorido, enfim, tirasse as minhas roupas coloridas que eu gosto de usar e apagar essa minha identidade. Tá? Então, para vocês entenderem o quanto isso é violento, e aqui nessa questão da fé e das crenças, a dança e a música, elas estão muito unidas a essa fé, a essa religiosidade, os instrumentos musicais que são, inclusive, produzidos por eles mesmos, com materiais orgânicos, naturais, tudo que vem da floresta, né? E que é interessante também parar para pensar o quanto a gente usa, mas não repõe, e eles só usam o necessário e mesmo assim continuam aí firmes e fortes, né? Enfim. As máscaras, que também é outro show à parte, tá? As máscaras, obviamente, estão principalmente nos teatros, nas cerimônias, rituais e nas figuras místicas interpretadas, ok? Então, de novo, para cada aldeia existe um estilo, um material, personagens e figuras místicas interpretadas de modos completamente diferentes. Existem máscaras também, assim como a pintura corporal, existem máscaras para cada evento que está ocorrendo. E essas máscaras, às vezes, elas têm esse formato um pouco mais, como se a gente fosse falar assim, né, de um vilão e tal, que é para poder literalmente, o que é uma máscara, né? A máscara, ela apaga, né, essa nossa identidade para assumir uma nova forma, certo? Então, por isso que elas são tão diferentes aqui. No caso dessa máscara, a gente tem até uma vestimenta embaixo. E também existe toda a interpretação quando você está embaixo de uma máscara. Existe toda essa atuação. Então, é também uma produção artística. E essa produção artística, né, ela ultrapassa o fazer a máscara. Ela vai para a questão da interpretação, ela vai para a questão da produção de outros acessórios que estão junto com a máscara. Tá? Isso também é bem interessante. Chegando aqui em cestos e tecelagem. Aqui, de novo, nós vamos falar sobre a questão da utilidade
e do valor tradicional que nós temos sobre eles. Eu vou colocar aqui de novo para vocês verem esse cestinho, só para vocês conseguirem, deixa eu tirar o compartilhamento, só para vocês conseguirem observar com uma maior clareza a trama do cesto. Né, que a gente não tem... Existe um padrão aqui seguido, né, de tecelagem, mas se a gente parar para pensar, né, olha como ele começa aqui, tipo, não tem um nó que está feito aqui em algum lugar, é literalmente por encaixe, como se fosse uma dobradura. Nossa, muito bonito. É muito lindo. Bem gente, delicado. Isso aqui é de uma riqueza isso aqui, gente, que eu tenho, tipo, nossa, eu morro de orgulho de ter adquirido esse cesto. E eu adquiri ele de uma mulher caigangue. Tá? Eu gosto muito das cores também, eu gosto muito de verde com cor de rosa, então é muito delicado, né? É muito... Não sei, eu olho para isso daqui, eu penso assim, não é só o trabalho, né? Tem tanto para dizer sobre isso. E na maioria das vezes, quando a gente encontra indígenas vendendo esse tipo de cesto, eles estão vendendo em locais assim como, por exemplo, rodoviária, centros, né, como, por exemplo, o centro da cidade. Eles estão em pontos estratégicos e, infelizmente, eles são muito marginalizados por conta disso. Não é colocado o devido valor a esses trabalhos, e na maioria das vezes esse devido valor não chega por falta de informação. Né? Se a gente entende, por exemplo, essa questão do grafismo, da importância das cores, do uso das faixas aqui, de quantas faixas é colocada embaixo, quanto é colocada em cima, a representação que ele cria, o desenho que ele cria aqui, gente, é um trabalho assim, tipo... É incrível, não tem como você comparar com qualquer outra coisa. É um trabalho único. Então, por essa falta de informação, esse impacto, né, que a gente está tendo aqui, assim, agora ele não chega, na maioria das vezes. Estou voltando aqui os slides. Pronto. Aqui a gente tem uma foto de um indígena trançando um cesto. Gente, olha que absurdo esse grafismo que ele tá... Gente, não é pintado. Ele é trançado. Gente, eu não sei fazer nem trança no cabelo, gente. E, tipo, olha esse trabalho. Olha quantas dessas faixas, né, de palha que a gente tem, como que ele não se perde? É uma tradição assim passada de geração para geração, tá? E o indígena que a gente está vendo aqui produzindo esse cesto é um indígena super jovem, tá? Então imagina, ele deve ter aprendido super cedo, porque para estar nesse nível aqui, nesse nível master, ele deve ter aprendido bem mais cedo, tá? Então, a tecelagem, ela é, né, essa coisa utilitária e ela também está em vestimentas. Aqui na lateral, vocês estão vendo 2 mantos, tá? Esses mantos, eles são de aldeias diferentes, a gente consegue perceber isso por conta do grafismo e também por conta das cores. Esse primeiro manto, ele tem as cores em preto e branco e uma franja aqui embaixo de miçangas pretas, e o que está aqui, bem na ponta dessa franja, é a casquinha da noz. Sabe quando aquela noz que geralmente o pessoal compra no final do ano, que ela é bem redondinha? Aí, essa noz, ela tá aberta e costurada nessa franja. Quando esse manto, né, ele balança, ele vai de um lado para o outro, toda essa parte de baixo faz um barulho, né, faz um som, ele produz um som. E aqui embaixo a gente tem um outro manto, que ele é mais simples, né? Ele não tem essa franja, mas ele tem esse acabamento em cores que eu acho muito bonito. Além do grafismo, nós temos as faixas aqui em vermelho, preto, que eles percorrem todo o tecido. Isso também é muito impactante. Bom,
Vamos aqui, né, para a gente fechar, falar sobre apropriação cultural indígena, tá? Algumas apropriações culturais indígenas que já aconteceram estão exemplificadas aqui nesse slide, tá? Olha que interessante, Pablo Picasso já teve esse interesse tanto na arte e cultura indígena quanto em tribos africanas. E isso ele levou muito para os seus trabalhos. Essa visibilidade que nós temos de trabalhos indígenas hoje não tinha tanto naquela época, e a gente está falando lá dos anos 60, 70, tá? Então, quando nós temos um Pablo Picasso que está podendo viajar por aí e descobrir novos horizontes, descobrir novas coisas, tá tudo bem ele descobrir e ele representar isso para o seu conhecimento, para a sua autodescoberta. Mas a partir do momento em que a gente começa a ver esses padrões, essas cores, esse estilo sendo reproduzido em quadros que estão em grandes galerias, em grandes museus pelo mundo e até na mão de colecionadores, aí a gente já vê um pouquinho, né, essa pitada, é como se fosse um plágio no mundo da música. É isso. É como se fosse um plágio no mundo da música. A diferença é que aqui os verdadeiros donos desses estilos, dessas cores, dessa padronagem, que às vezes nem é desse jeito aqui, mas é uma cor que ele usou de uma maneira completamente inspirada, um traço, um padrão de cenário que ele usou pode ser colocado em outros trabalhos, tá? Então, olha que coisa, né? Nós temos aqui Pablito, né, como um desses representantes de apropriação cultural indígena. Quando a gente fala de fantasia, nossa senhora, eu acho que isso é uma das coisas que a gente mais vê também de apropriação cultural, tá? Isso daqui é a foto de uma modelo branca, né, caucasiana, que está desfilando para uma marca completamente capitalista de lingerie e que tinha até alguns anos atrás assim um desfile que sempre bombava no final do ano e vestida, gente. Não é o caso da apropriação cultural indígena brasileira, mas é a apropriação cultural indígena americana. Gente, olha isso. Tá? A gente está vendo uma apropriação cultural indígena para vender lingerie. Eu não sei até onde isso pode ser violento para vocês, mas para mim é praticamente assim um tiro no livro de história, tá? É inacreditável ver isso acontecendo, é inadmissível. Outra questão que chegou, e esse chegou muito próximo de nós, porque foi no Brasil, foi essa marca de chinelos que fez uma pesquisa de campo para ter novas estampas, novos modelos para poder vender chinelo, e eles chegaram com a propaganda, a gente tem no YouTube isso, viu? Depois pesquisem. Eles chegaram com a propaganda dizendo, né, que a verdadeira essência brasileira, né, para você se sentir brasileiro de verdade. Gente, olha isso, tá? Olha o discurso. Para você se sentir brasileiro de verdade, que isso aqui é a nossa nação na raiz, de verdade. E eles fizeram, olha a maldade, tá? Isso tudo está documentado, tem várias reportagens sobre isso. Eles chegaram em uma aldeia indígena e conheceram os grafismos daquela aldeia. Criaram ali a estampa e levaram o documento para o pessoal da aldeia assinar, para um indígena da aldeia assinar, falando que, a gente vai usar essas imagens, nós criamos aqui a partir do que vocês têm aqui produzido e tal, que a gente acha muito bonito e tal, e uma parte desse dinheiro vai para vocês, né? Aí você imagina, gente, um indígena que foi chamado para poder assinar documentos em que, para não haver repercussão depois em questão de direito de imagem. Gente, um indígena contra, tipo, uma empresa multibilionária com
300 mil advogados nas costas contra um indígena. Tá? Quem que ia ganhar nisso se alguém resolvesse brigar? Então, quando eles lançaram o chinelo, quando eles lançaram esses modelos, eles lançaram com essa proposta, né, que era uma inovação para a gente falar de como o Brasil era, para você se sentir um verdadeiro brasileiro. Inclusive, tem um mapa aqui do Brasil, ó, impresso, e daí depois foi descoberto que esses grafismos foram, na verdade, né, roubados. É uma apropriação cultural absurda, gente, uma apropriação cultural de uma identidade de uma aldeia para poder vender chinelo, para fazer dinheiro. Nessas duas situações, nós temos apropriação cultural com o único motivo de se fazer dinheiro, tá? E que é um dinheiro que não vai retornar para quem é dono disso daqui. E isso é, assim, estarrecedor, tá? E assim, quando a gente acha que não pode piorar, a gente chega um pouquinho mais perto assim de nós, do ano que a gente está e tal, e a gente tem alguns dados aqui meio atuais, de até 5 anos atrás, tá? Nós temos um grande problema com demarcação de terras indígenas, um grande problema. Em 2017, na presidência do Michel Temer, ele mudou uma das leis falando sobre demarcação de terras indígenas, porque assim, né, nossa, índio tem terra demais, vamos tirar um pouquinho dele, porque, nossa senhora, ele tem terra demais, tá sobrando, né, a gente nem sabe o que faz, que tem pouco índio para muita terra, e olha a fatia de terra, gente, que os indígenas têm em Mato Grosso do Sul. Esse gráfico pizza aqui é do Mato Grosso do Sul. Gente, de 100%, 1,6% tá para o Mato Grosso do Sul. E assim, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma parte da maior aldeia do nosso país, que é o Xingu. Tá? Então, é ridículo pensar nesses números aqui. A população indígena, 77 mil. Tá? 77 mil indivíduos. E a gente tem 1,6% de território que é de direito deles. Enfim, na presidência do Temer, a gente teve os indígenas, preciso corrigir esse slide, os indígenas teriam direito às terras desde que a área pretendida estivesse ocupada pelos indígenas na data da promulgação da Constituição Federal, o que corresponde a outubro de 1988. Gente, 2017. Isso aqui, que está entre aspas, é uma fala do próprio Michel Temer, tá? Ele disse isso, de que você pode reclamar o seu pedaço de terra, mas desde que você me prove que em 1988, na promulgação da Constituição Federal, que é a lei, né, que rege toda a nossa nação, você me provar que em outubro de 1988 você estava lá. Gente, que absurdo, tá? Isso é praticamente 30 anos nas costas. Às vezes, o seu pai, que era indígena e estava naquele local, ele já faleceu e você não estava, então quer dizer que você não tem direito? Isso foi uma brecha que eles acharam para diminuir ainda mais a demarcação, né, de terras indígenas. Ok? Então, vamos tentar entender um pouco mais sobre o que é isso, porque isso é uma política indígena que está sendo extremamente ameaçada a cada ano que passa. Tá? Para vocês terem uma noção, os presidentes da FUNAI, os nossos 2 últimos presidentes da FUNAI, tá? Em 2017, aqui na presidência do Michel Temer, nós tínhamos o Antônio Costa, que era um dentista e pastor evangélico. Eu não vou falar mais nada, tá? Só o fato de ser uma pessoa branca no comando da FUNAI, eu já não falo mais nada. Agora, em 2020, né, com a entrada da presidência do Bolsonaro, nós temos o Marcelo Xavier, que é um delegado de polícia, outro homem branco no cargo de presidência da FUNAI, tá? E a cada dia que passa, a FUNAI está cada vez mais restrita. Ela está cada vez mais
ela está, assim, praticamente, vamos dizer assim, com os dias contados, dependendo de quem está com o poder deles na mão. Porque quando a gente fala do Marechal Rondon lá atrás, que fez tudo o que fez para tentar conseguir essa conexão, né, mas da melhor forma possível com os indígenas, e ver isso aqui hoje acontecendo, gente, é de perder esperança praticamente, tá? Em contrapartida a isso, algumas notícias muito interessantes que nós temos, tá? Em 2000, a gente tem em torno de um registro de quase 200 mil indivíduos, nos anos 2000 até 2010, tá? 200 mil indivíduos que se reconheceram como indígenas, que entenderam que isso não era uma vergonha mais, que não era uma questão de precisar, eu preciso tomar cuidado, eu não posso falar que eu sou indígena, porque senão pode acontecer alguma coisa comigo, preconceito e tal, e que vestiram a camisa, né, bateram no peito e falaram, eu sou indígena. Então a gente tem um reconhecimento, isso aqui é muito bom. Quanto mais reconhecimento de pessoas descendentes, melhor, tá? Em 2010, a gente tem em torno aqui, ó, de 900 mil indivíduos. Olha quanta gente! A gente teve um reconhecimento muito grande em 10 anos. E tomara que isso cresça ainda mais, tá? Reconhecimento como parte da população. Também é interessante falar que em 2018, né, na concorrência da presidência da República, que é a presidência em que o nosso atual presidente venceu, a gente teve a primeira candidata à vice-presidência da República indígena, mulher, tá? Que é a Sônia Guajajara. Ela foi candidata junto com o Guilherme Boulos para a presidência da República. Eles não venceram, né? Obviamente, como vocês já conhecem o atual presidente que nós temos, mas ela ainda está atuando na política, ela ainda está na causa. E é também legal colocar, né? Porque esse slide ele é do ano passado, né? Quando eu produzi ele, que agora que a gente teve as eleições da prefeitura, a gente teve também prefeitos, vereadores que se elegeram sendo indígenas. Isso é muito importante. Fazia muito tempo que a gente não via prefeitos, vereadores se elegerem sendo indígenas. Então, assim, o cenário ele está mudando muito devagarzinho, mas, assim, ele pode mudar, ele pode melhorar muito. Ok? São informações aí mais atuais para vocês saberem. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Querem falar alguma coisa? Alguma dúvida que ficou para trás? Não entendi alguma coisa? Bom, eu vou passar então agora para a nossa parte final, né? A finaleira aqui da nossa aula. Vou passar algumas referências para vocês e também vou passar o vídeo do programa que vai ao ar hoje, o Falas da Terra, que vai passar depois do Big Brother, tá? Eu acho que ele vai começar, é meio tarde, tá? Mas eu acho que vale a pena. Um dia aqui, né, para a gente poder conhecer e dar voz para esse grupo vai ser muito bom. Eu acho que vai ser lá por volta das 11 da noite. Eu vou passar o vídeo aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela com som, para vocês conseguirem escutar. Meu nome é Davi Copenau Yanomami. Meu nome é Mapulu, etnia Camaiurá, primeiro mulher pajé do Jingu. Eu sou Elisa Pancararu, sou professora, sou antropóloga, uma mulher indígena. O Falas da Terra, ele veio trazer uma nova visão do que é ser indígena no Brasil, porque a gente, erroneamente, só tem uma visão do que é ser indígena. Muitas das vezes as pessoas não enxergam a gente, enxergam como um índio do passado. Nós não ficamos 24 horas do dia cantando e rezando, né? A gente trabalha, a gente estuda,
né? Nós somos mães, a sociedade também possa esperar um pouco de surpresa de ver um lado diferente dos povos indígenas, do que é acostumado ver, do que sempre é perpetuado. O especial vai mostrar um pouco disso, tanto na questão étnica, diversidade étnica, quanto na questão desse trânsito mesmo, né? Porque a gente tem alguns indígenas que realmente estão dentro de suas comunidades e tem alguns indígenas que estão morando em cidades. A importância desse programa é mostrar para a sociedade que nós estamos em todos os lugares. Você já imaginou que seu médico poderia ser indígena? É mais uma coisa para a gente derrubar por terra a história de que os indígenas é um único povo, né? Os indígenas são vários povos com características completamente distintas. Então a gente foi buscar um pouco isso, trazendo personagens indígenas do Brasil inteiro. A gente tem advogado, a gente tem médica, a gente tem cacique, a gente tem a primeira mulher pajé do Xingu. A ideia é que a gente mostre a pluralidade do indígena no século XXI, que pode ser o que ele quiser. Quem dera que a gente vá dando passos até que essa pluralidade, essa diversidade esteja mesmo presente na visão e na memória dos brasileiros, porque até agora foi uma longa trajetória de apagamento. A minha luta é para continuar a existir. Obviamente, fazer um especial sobre a questão indígena, sobre o indígena no Brasil, precisaria contar com uma equipe com lugar de fala também. Então, convidamos 4 realizadores indígenas para ajudarem a gente a contar essa história. A equipe toda trabalhou para a gente poder realmente trazer, né, um pouquinho só, uma ponta do que é, né, essa representatividade indígena hoje no país. Sou Zé Carapotó, artista, produtor cultural e cineasta e um dos realizadores do Falas da Terra. Eu espero muito, né, que a sociedade ela realmente olhe para essas pessoas, para esses representantes, para essas culturas, como uma forma também de enaltecer a sua própria cultura. Porque, de fato, hoje, né, o brasileiro não sabe o que é a sua cultura. Se nós não brigarmos, sabe, se nós não entrarmos na sociedade para lutar pelo que é nosso, ninguém vai fazer por a gente. Próxima segunda, depois do BBB. Nada. E ninguém vai me calar. Especial Falas da Terra. Bom, eu espero que vocês tenham a oportunidade aí de assistir ao programa que vai hoje ao ar, tá? Nós vamos ter 21 falas de diversas pessoas indígenas e descendentes, né, da perspectiva deles, né, e entender tudo isso. Eu vou colocar agora para vocês como última coisa, último tópico hoje, né, da nossa noite, já batendo aí o nosso horário limite, as referências, tá, de onde eu tirei todas as informações. Muita coisa eu li de textos acadêmicos, eu vou mandar alguns textos acadêmicos para vocês lá no grupo, tá? Tem muita referência na internet, é só pesquisar. Mas para dar aquela facilitada, eu vou colocar aqui para vocês, ó, a maior plataforma que nós temos de povos indígenas no Brasil, que é do Instituto Socioambiental, que é da onde tem aquele primeiro vídeo que nós assistimos, tá? Que é o Menos Preconceito, Mais Índio, que nós vimos no início da aula. Essa plataforma, vocês podem colocar, eu vou mandar o link para vocês lá no grupo também, tá? E aqui nós temos logo de cara várias, tá? Várias aldeias do nosso país, e em diversos locais, dos mais variados, dos maiores até os menores grupos. A gente tem muita informação. E se a gente clicar aqui em dessas aldeias, a gente consegue achar praticamente um dossiê, ó, sobre todas as coisas desse grupo, dessas pessoas, cultura, informações demográficas, língua, tá? Então aqui é uma plataforma muito boa e muito completa para a gente fazer pesquisa, tá? Desde pesquisas comuns de, tipo, qual que é a alimentação do pessoal, né? Como que eles vivem, até informações, assim, mais acadêmicas, mais importantes para algum tipo de trabalho. E outra coisa que é legal também, que eu acho interessante falar, é quando a gente passa, assim, o mouse em cima
de uma aldeia, todas as outras que ascendem junto é porque elas fazem parte, né? Elas têm essa unidade, elas têm essa conexão entre elas, tá? É interessante. Outro lugar que nós podemos encontrar algumas informações é o próprio site da FUNAI, tá? Fundação Nacional do Índio, que é aquela fundada pelo Marechal Rondon lá atrás. Aqui a gente tem, né, projetos, histórias, as ações que acontecem, a comunicação, os serviços prestados aos indígenas. E eu estou aqui na página de músicas de algumas aldeias, que é bem interessante também. Também mando o link para vocês lá no grupo. Agora, de projeto artístico que nós podemos ver relacionado aos indígenas brasileiros, eu acho super interessante comentar sobre o fotógrafo Sebastião Salgado, tá? Vou mandar também um vídeo dele para vocês, que ele tem um trabalho extremamente interessante com várias tribos, várias aldeias aí do nosso país, o Xingu, e várias aldeias também que são intocáveis. Então, junto com órgãos competentes para poder se fazer, né, essa interação, para poder fazer essas visitas, o Sebastião Salgado tem uma coleção ali, um ensaio de fotos de indígenas extremamente interessante, muito bonito. Tá? O trabalho dele é incrível, vou mandar também para vocês alguma coisa, e ele também trabalha nessa causa indígena brasileira. Tá, e um artista, né, ele não é indígena, tá, ele não tem essa descendência indígena, muito pelo contrário, mas ele tá junto nessa luta e nessa causa, e ele foi uma das pessoas, um dos artistas, que promoveu muito a proteção ao indígena no início do coronavírus no ano passado, tá, ele é um fotógrafo careca e tal, acho que vocês talvez já devem ter visto a cara dele em algum lugar, porque ele é bem famoso. Bom, e seria isso. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Algum comentário? Vocês têm alguma coisa para dizer? O que vocês acharam da aula? Ai, que bom, Hugo. Fico feliz. Essa aula é uma das aulas preferidas que eu gosto de aplicar. Muito boa mesmo. Bastante conhecimento que eu particularmente não sabia, muita coisa. Eu também, teve que nessa questão que eu estava comentando para vocês sobre aldeia e tribo, né, que o termo ele está incorreto. Eu fiquei sabendo eu estava conversando agora há pouco com uma amiga minha que dá aula de história, e ela falou que uma amiga dela que é descendente indígena falou, olha, esse termo está errado por causa disso, daquilo. Enfim, né, estamos aí aprendendo, todos nós, tá? Eu espero que vocês abusem das informações ali que eu vou mandar para vocês no grupo para poder não só conhecer, mas eu acho que é importante também propagar a informação. Essas coisas que a gente está aqui discutindo agora, entre 5 pessoas, elas precisam ser multiplicadas para essa valorização acontecer de modo maior e, assim, né, literalmente uma explosão ali de cultura. Ok? Gente, eu queria dedicar essa aula a todos os descendentes e indígenas do nosso país, tá? Eu estou aqui, né, sendo uma mera professora de História da Arte, fazendo essa aula com vocês, mas eu queria fazer essa dedicatória, tá? Eu tenho um orgulho muito grande dessa cultura que a gente tem no nosso país, e essa aula é dedicada a todos os descendentes indígenas, ok? Pessoal, então ficamos por aqui, eu espero que vocês possam assistir lá o programa, depois se quiser vir comentar comigo, pode vir comentar, tá? O que vocês acharam, se vocês viram alguma coisa diferente, estaremos lá 11 horas, depois daquele programa, né, chamado Big Brother, estaremos lá assistindo o programa, nem que seja um pedacinho, eu preciso acordar muito cedo amanhã, nem que seja um pedacinho, para a gente ver um pouquinho a fala de uma pessoa que está na pele, ok? Pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela presença de vocês, pela interação, e a gente se vê na próxima aula de História da Arte, tá? Obrigada, gente.